Olá, meninos. Vamos entrar já no próximo capítulo. Agora nós já vamos para o livro 3 e vamos falar sobre a caracterização da vegetação brasileira. Esse conteúdo é do capítulo 5 e eu vou dar aula das páginas 110 até a 115. Vocês, ao final da aula, já façam os exercícios 1 e 2 da página 128. Na página 128, tem o exercício 1, que é um exercício de aplicação. No entanto, ele é experimental. Abaixo entra um outro grupo de exercícios, após o exercício proposto, que refere-se aos módulos 20 e 21. Esse que vocês irão fazer, tá? Então, não há necessidade de fazer o experimento. Então, vocês vão fazer o exercício 2 e o exercício 1, que está abaixo, que é referente aos módulos 20 e 21, certo? Do tema de florestas ombrófilas e estacionais. Bom, a vegetação, ela vai ser classificada conforme a localização das gemas. As gemas, elas são estruturas presentes no caule do vegetal e a partir delas é possível que o vegetal ele cresça, porque a partir dessas gemas se desenvolve os galhos ali nas laterais, que são essas gemas axilares ali, e na parte apical é possível o crescimento do vegetal. Então, a gema, ela que vai ser responsável pelo aumento ali do vegetal. Se eu tenho uma vegetação rasteira, se eu tenho uma vegetação arbustiva, o tipo de vegetação vai ser caracterizado pela posição dessas gemas, porque a partir da gema é possível que o vegetal cresça. Então, células responsáveis pela multiplicação ali para que haja o crescimento estão presentes na gema. Então, se eu tenho uma grande concentração de gema apical, esse vegetal ele tende a ficar maior. Já uma grande concentração de gemas axilares significa que esse vegetal ele vai ter uma maior quantidade de galhos, vai crescer pela lateral, tá? Então, as gemas que serão responsáveis pelo crescimento. E a partir delas eu consigo identificar o tipo de vegetação. Isso porque algumas vegetações, alguns tipos de plantas, em determinadas épocas do ano, elas não têm flores, não possuem folhas, as folhas caem em determinadas épocas do ano. E seria difícil eu identificar a espécie apenas por esses órgãos, apenas por essas estruturas. Então, através das gemas, eu consigo identificar o tipo de vegetal. Mesmo que ele não tenha folhas, flores, frutos, eu consigo identificar através das gemas, uma vez que a partir delas eu vou ter o crescimento do vegetal, tá? As principais formas de vida que eu tenho em relação às gemas. Na imagem, eu tenho a marcaçãozinha aí da onde que essas gemas se encontram. Então, esses quadradinhos aí de cor diferente, esses retângulos de cor vinho, eles representam aonde que as gemas se encontram. Então, isso está relacionado com a forma com que esse vegetal vai conseguir crescer, o quanto ele vai conseguir crescer, tá? Tanto para os lados quanto para cima. Vocês vão estudar alguns tipos de vegetais conforme a formação dessas gemas. Os fanerófitos, por exemplo, é o vegetal A. As gemas, elas se encontram ali pelo caule e esses vegetais eles conseguem assumir tamanhos maiores. Já os caméfitos, que está representado ali pela letra B, vocês conseguem ali identificar as gemas mais na base.
Os fanerófitos, que foram os que eu comentei anteriormente, são vegetais que possuem tamanhos muito grandes. Tanto é que eles são utilizados para a produção de madeira. Então, esses vegetais, ele assumem tamanhos muito altos. Já os caméfitos, apesar de eles terem um arbusto, mesmo que menor, ele já tem as gemas situadas de maneira mais abaixo, apesar de ser acima do solo, tá? Geralmente, essas gemas elas são protegidas por folhas, como vocês podem ver na imagem. O vegetal C, eu tenho hemicriptófitos. Esses vegetais são plantas herbáceas. As gemas, elas já são protegidas ali ao nível do solo. Então, elas estão aderidas ao solo. Esses vegetais, eles são encontrados em áreas mais campestres. Essas gemas, muitas vezes, elas são protegidas por estruturas mais rígidas, que são chamadas de escamas, tá? Já o D, que são os geófitos são plantas que possuem os caules mais afundados. Um exemplo de geófitos é a cebola. Então, a cebola, ela já possui o caule mais afundado ali. Você pode ver na segunda imagem da letra D, que você consegue identificar ali a gema que está subterrânea, abaixo do solo. E por último, os terófitos. Terófitos são plantas que germinam, florescem ali e morrem em um determinado período do ano. Então, são plantas anuais. Elas conseguem sobreviver através das suas sementes de acordo com a estação. Se for favorável ou não para ela, ela vai se desenvolver, tá? Então, as formas de vida de vegetais vão se diferenciar por sua estrutura, tamanho, formato, de acordo com a posição dessas gemas. É o que vai definir, o que vai diferenciar um vegetal de outro. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele possui alguns parâmetros para a classificação ali da flora brasileira. Então, a nossa flora, ela vai ser classificada em floresta, que é a classe desses vegetais, as estruturas que eles possuem, as formas de vida. Ela possui uma subclasse que é ombrófila, que essa subclasse ela se refere ao clima. E um subgrupo, que é o fato de ser densa, refere às adaptações fisiológicas dessas plantas em relação à fertilidade. Tá? Esse subgrupo, ele pode se diferenciar em denso, aberto ou misto, que nós vamos ver mais para frente para cada tipo de vegetação. Ou seja, o IBGE ele vai classificar a nossa vegetação conforme a estrutura da planta, conforme ao clima e conforme a capacidade dela de absorver nutrientes, de absorção de água, em relação à altitude, relevo, ao hábito dessas plantas. Baseado nessa classificação aí que foi citada anteriormente, eu vou ter 12 tipos de vegetais na nossa flora brasileira. Eu tenho a floresta ombrófila densa, a floresta ombrófila aberta e mista, a floresta estacional, perennifólia, a estacional semidecidual e decidual. Eu tenho campinarana, savana, savana estépica, estepe,
Restinga e Manguezal. Eu quero que vocês, a partir desse conceito aí que nós vimos sobre a classificação desses vegetais, como fanerófitos, caméfitos, esse tipo de classificação aí desses vegetais, eu quero que vocês deem uma lida em cada um desses tipos de vegetação, dessa classificação aí, se é savana, manguezal, que nós vamos discutir posteriormente, tá? Ou em live ou aqui na plataforma. Deem uma lidinha em cada um desses biomas. Vocês podem fazendo isso aos poucos, porque nós vamos discutindo cada um nas próximas aulas, de maneira gradativa. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem me chamar no direct do Instagram ou na plataforma delos. Se me chamarem no direct, favor identificar a série que você pertence, para não ter nenhuma confusão aí para resolução de exercícios, certo? Um beijo, até a próxima aula.